Não larga a rede não. Queridos, boa noite. Dentro de alguns minutos nós estaremos começando o nosso bate-papo hoje com o pastor Marcelo, meu primo, meu cara. Pastor Rosmanin, no fundo esse raio de luz aí, o Wellington, né? Marcela, no carrão, o William, e na moda de viola, Ramilo Show, metaleiro da IBP. Vamos adorar, queridos? Hoje vamos começar o nosso Na Sala um pouquinho mais cedo, 8h30. Compartilhe, você que já está chegando. Se você puder estar compartilhando esse vídeo, essa live, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que todos nós juntos possamos ser abençoados no Senhor Jesus. Tá, se você quiser. Vamos lá? Vamos adorar? Adorando e compartilhando. Se você quiser, deixa o seu like, você vai compartilhar. Seu Facebook tá aí? Eu tenho. Então liga ali. Queridos, vocês que estão chegando agora, se puderem, estejam compartilhando esse momento conosco, marcando um amigo. Nós teremos uma noite especial falando sobre pequenos grupos multiplicadores, falando sobre discipulado. O Simonese aí pra nós. Leanderson, Zanon, Leandro participa, daqui a pouco ele vai estar conosco. Estava acompanhando uma live dele agora também, muito boa reflexão. Vamos adorar mais um hino?
Pastor Rosmaninho, a Almezina tá mandando um abraço para vocês, que tá com muita saudade. Ah, que bom. Dele também um grande abraço, irmã Almezina, a você e a todos os outros. Saudade de você. Queridos, vocês que estão nos acompanhando, se puderem, esteja compartilhando, marcando um amigo, criando uma sala. Pastor Leanderson Zanon, Deus te abençoe, meu irmão. Estava participando da sua live agora, a palavra de Deus. Pastor Walter, mandando um abraço, Pastor Marcelo, Pastor Maninho. Abraço. Pastor João Neto falou que é uma máfia gospel. Tá faltando ele. Máfia Santa. Minha adoração. Kleber, boa noite, Kleber. Meu amado irmão, Cristo. Josélia. Todos vocês, sejam bem-vindos à sala. Compartilhem, convidem. Minha coração se tornou servidão, se tornou deserto. Até minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Uma boa noite a você que está nos acompanhando, você que tem sempre nos acompanhado. Que Deus possa abençoar sua casa, que Deus possa abençoar sua vida, sua família. Que o Espírito Santo possa inundar o seu lar agora nesse momento. E eu creio que nós teremos uma noite especial. Nós iremos orar, depois eu estarei lendo um texto bíblico, nós iremos adorar com um hino e depois nós começaremos o nosso bate-papo. Para você que está chegando agora, está aqui comigo, Pastor Rosmaninho. Boa noite. Pastor Marcelo. Boa noite. O Wellington. Ramiro. Marcela está escondidinha ali atrás, mas vai cantar daqui a pouquinho. William, o cara do carrão. E a Sabrina, a minha amada, minha bela, minha linda esposa. Ei, mulher bonita, gente. Vamos orar? Pastor Marcelo, ora para nós. Oremos. Deus, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos permite estar aqui. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Léo, pela sua família, pela sua casa. Agradecemos ao Senhor pela tua igreja reunida neste lugar, nessa noite. Queremos colocar em tuas mãos as nossas vidas aqui. Amém, Senhor. As nossas famílias. Queremos colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo
cada pessoa que Amém, Senhor. compartilha conosco esse momento, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que seja um tempo de comunhão, que seja um tempo de crescimento espiritual, que seja um tempo de compartilhamento, Senhor. Amém. Que o Senhor venha nos abençoar, Amém. que o Senhor venha edificar a tua igreja, Senhor, porque o Senhor deixou essa palavra, que o Senhor é que edifica a sua igreja. Então que o Senhor venha edificar a tua igreja nessa noite, que o Senhor venha usar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção desse encontro, por favor. Dirija, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas palavras e as nossas expressões, que sejam todas dirigidas pelo Teu Santo Espírito. Amém. Pai, em nome de Jesus, que esse momento aqui possa agradar ao Senhor, que possa abençoar as nossas vidas, Amém, Senhor. todas as vidas que participam conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria de ler um texto bíblico. Estava participando hoje da live, agora à tarde, do pastor Leandro Zanon, um grande amigo meu de caminhada no seminário, ex-ovelha, e ovelha ainda, né? A gente não deixa de ser ovelha do pastor que Amigo. consagrou e amigo, do pastor Marcelo. E a reflexão dele foi em cima desse texto, Mateus 4, do verso 18. Ele falou até o verso 22, eu vou descer um pouquinho mais. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Aí continua o texto, e quando eu leio esse texto, eu me recordo de um batismo que eu participei, pastor Marcelo, da Ludmilla. Mexeu comigo aquele negócio. Aquele batismo mexeu comigo. Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. E Jesus os curou. E da Galileia, e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Cara, esse Jesus é fantástico. Sou apaixonado nesse homem. Minha vida é dele. Amém. Vamos adorar com mais um hino. Você que puder, esteja compartilhando, marcando seu amigo, convidando para participar desse momento especial conosco. Marcela, nos ajude, quer ser você que canta. Multidões
Possamos ser e viver o que nós cantamos aqui agora. Deus. Amém. Possamos estar em todas as partes, Deus, proclamando o Teu Evangelho, abençoando, sendo o canal de bênção do Senhor, Deus, para transformar vidas. E em nome de Jesus, as pessoas que estão nos acompanhando, as que ainda irão chegar e as que participarão desse momento em outro dia, Deus, acompanhando o vídeo, que possam sentir o mesmo que nós estamos sentindo, sentir o toque do Espírito, sentir o desejo, Deus, de pregar o Evangelho a todas as nações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo. Rosmaninho, meu pastor querido, seja bem-vindo. Amém. Estamos juntos. Esse hino, cara, como eu te disse, quando eu ouço esse hino, eu lembro de Raposo. E eu já te falei isso uma vez, e muitas pessoas que estão nos acompanhando sabem disso, que você teve um papel fundamental no meu ministério como pastor. Eu estava no início no seminário, no primeiro ano, você chegou 2 horas da tarde na oficina, eu falei assim, pastor, meu ministério não vai, cara, esse negócio não sai do lugar de jeito nenhum, eu prego, tô igual bater prego na parede, machuca a mão, não nada. Falou, cara, pequeno grupo. Falei, o que é isso? Você começou a me explicar, me deu alguns livros ali, eu comecei a ler, você começou a me levar para alguns congressos, e sempre canta esse hino nos congressos, Daniel de Souza, ele sempre tá lá. Parece ele é o dono do congresso também, né? Não falta um. E ali foi o meu momento, ali eu apaixonei por esse negócio. E hoje eu não me vejo trabalhando numa igreja que não trabalha com um pequeno grupo. E a sua experiência? Como que você se apaixonou com esse negócio de pequeno grupo multiplicador? Ou célula? Amém. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É uma alegria estar aqui, uma alegria estar entre amigos, né? Isso é muito importante. Entre pessoas que nós amamos. Então eu quero agradecer o convite. Tenho acompanhado, né? Sei que tem passado muita gente boa por aqui. E eu quero agradecer, né, pelo privilégio de fazer parte desse grupo tão seleto, né, que você tem convidado a participar. Então eu quero começar a minha palavra agradecendo. Grupo de amigos, cara. De amigos. Enfim, eu conheci, né, a igreja em pequenos grupos, na igreja de célula, 2010 aproximadamente, 2011, eu já pastoreava em Raposo, ano que vem agora completo 15 anos de ministério, né? Lá, nos primeiros anos, a igreja vinha vivendo um relacionamento já, faz parte do DNA, né, da igreja, esse desejo de viver esse relacionamento. Nós estávamos num grupo de aproximadamente 60 pessoas, 70 talvez, e eu me lembro que o primeiro texto que Deus me deu para pregar, no primeiro sermão que eu preguei lá na igreja, foi Atos 2, de 42 a 47. Foi na veia do negócio. Deixa eu ficar arrepiado, né? Só de falar desse texto dá vontade de sair. Foi o primeiro sermão que eu preguei lá na igreja, no início do meu ministério, né? O primeiro sermão que eu preguei foi em Atos, porque
a gente via uma igreja relacional, uma igreja de relacionamento. E a gente estava, aquele grupo ali vivendo, nós chegamos, talvez umas 70, 80 pessoas ali, e vivendo aquele dia a dia da igreja, aquele relacionamento. Foi quando eu me aproximei do pastor Cristiano, né, no momento da vida dele. Deus nos aproximou e eu conheci, talvez em 2010, 2011, eu já estava com 3 anos de ministério, né, pastoreando a igreja há 3 anos. O Cristiano foi convidado pela segunda igreja de Itaperuna, né, para ajudar na transição da igreja, para ajudar aquele movimento de igreja de grupo pequeno que estava acontecendo na segunda, na época. Já haviam muitas células lá e o Cristiano foi convidado para fazer parte do colegiado, né, da segunda igreja. E eu conheci o Ministério Igreja de Célula, conheci essa visão, esse método de pequeno grupo através do pastor Cristiano e a segunda igreja batista Itaperuna, né, pastor Arlene. Mas o Cristiano foi que investiu na minha vida naquele momento, né? Da mesma forma, né, que eu fiz com você, a gente conversou, ele me apresentou alguns livros, alguns materiais. Segunda reforma. O primeiro livro que você vê. Neil Becker. Falou, lê esse livro aí. E daí a gente foi para Águas de Lindóia. Eu não me lembro se o pastor Rosmaninho já foi nesse primeiro com a gente. Não fui o primeiro com vocês, eu fui depois. Aí eu fui com ele, né, para Águas de Lindóia, conheci um pouco, né, estava vivendo aquele boom, né, muita gente envolvida, muitas igrejas, O primeiro encontro que eu fui quando você me levou lá, tinha 2.000 pessoas. Você 2.000, lembra? Os dois salões lotados. Palestras. Os dois salões, Os dois salões. E ali eu fui, observei, vi, achei lindo, achei extraordinário. Mas aí a gente volta para a igreja, né, e vivendo os desafios da igreja, o início do meu ministério, né, bem no início. 3 para 4 anos de ministério, então tendo todos os desafios, né? Suceder um pastor muito renomado na nossa cidade, não só na denominação, mas principalmente na nossa cidade, um pastor que investiu, né, na minha vida durante muitos anos e era um pastor que pastoreou até 80 anos. Então, assim, tinha o desafio de um pastor novo, né, chegando, e eu nascido e criado na mesma cidade. Então, muitos desafios com a igreja, acabei não namorando, né, os materiais, os livros, estudando e lendo, relendo o Novo Testamento. Daí voltei no segundo ano. No segundo ano voltei e já mais uma visão um pouco mais ampla, né? E aí o Cristiano falou, cara, ou vai ou acha, ou vocês começam ou eu vou parar com você. E aí nós começamos então, montamos um grupo de liderança da igreja, né? Estão até hoje, né? Alguns Papai do Céu levou, mas a maioria estão lá até hoje. E uma das virtudes que eu vejo do Ministério Igreja de Célula, ou melhor, desse movimento de igreja, né, de grupos pequenos, dessa igreja relacional, é a fidelidade e a permanência, né? Então, os relacionamentos ficam mais profundos e mais duradouros, mais
permanentes, então todos os líderes estão praticamente todos lá na igreja até hoje. Alguns mais à frente, outros menos, mas enfim, nós começamos, né, os 3 primeiros grupos, 28 pessoas, né, e aí a gente começou a estudar um material chamado Decifrando, né, me lembro o nome agora, Restaurando a Visão. Restaurando a Visão, que é meio que um resumo dos módulos, né? Estudamos eles lá na segunda atividade, com o pastor Pepe. Isso aí. Então foi nesse momento que... Você viu que esse era o seu foco ministerial? Porque era o que eu desejava, era o que eu queria, uma igreja relacional. Era o que eu entendia que a igreja precisa ser uma igreja de relacionamento, né? Não só esse relacionamento com Deus, mas também o relacionamento com o próximo. Então, eu encontrei nessa ferramenta de grupos pequenos aquilo que eu entendia ser uma ferramenta para que a igreja pudesse viver esse relacionamento que ela precisa viver. E é fantástico esse negócio, né? Eu gostaria que você que está nos acompanhando nos desse um feedback se o som tá bom, se está dando para vocês ouvirem bem o que nós estamos falando aqui, se o pastor precisa falar mais alto ou falar mais baixo. Tá joia? Dê esse feedback para nós aí, a Sabrina passa para a gente aqui. Então, Marinho, de uma forma resumida, como é que foi essa paixão sua? Você apaixonou pelo Marcelo primeiro ou apaixonou primeiro pelo Ministério Inicial? Boa pergunta. Na verdade, eu conheci a célula no Obrigado, outro galera. ministério em 2002. E aí nós trabalhamos, foi muito proveitoso. Depois, quando fomos para Raposo, e logo depois o pastor Marcelo começou a conhecer, e eu fiquei muito satisfeito, porque eu amava a célula. E vou usar essa nomenclatura, mais à frente eu digo por quê. E foi muito gostoso quando ele também apaixonou por isso. E nós tivemos muito êxito, foi muito bom. E logo de imediato nós tivemos esses 3 primeiros grupos, né, os 3 pequenos grupos, ou 3 células. E eu costumo dizer células. E o pequeno grupo é a mesma coisa, assim, para nós que entendemos. De fora acham diferente. Mas o pequeno grupo e a célula, como diz o pastor Roberto Laio, ele é um veículo leve, ágil e eficaz. Então, a igreja, ela é esse veículo, leve, ágil e eficaz. E a célula, ou pequeno grupo, ela sai de dentro das 4 paredes e começa a ir às casas, encontrar as pessoas, derrubando as barreiras e as cadeias e as portas do inferno. E lá que estão os necessitados, lá que estão os aprisionados. Isso aí trouxe para nós uma paixão muito grande, e nós fizemos isso com uma certa, não só com garbo, mas com orgulho, com alegria. E foi extraordinário. Mas nós tivemos alguns erros. Toda caminhada é passível de se errar, é passível de se acertar. E nós tivemos alguns erros porque nós caminhamos a célula um tempo com bastante multiplicação. Vocês dois estão juntos desde o início do trabalho em célula lá? Eu não sabia disso. Eu cheguei em Raposo em 2007, ele era pastor de pouco, né? E essa história para trás fica. E então nós fizemos uma caminhada gostosa com célula, muito gostosa, mas ficou faltando algumas coisas, porque a célula, ela se consumia em si mesma, era multiplicar e se consumia, multiplicar e se consumia. Aí logo depois nós vamos estar vendo mais alguma coisa
através de Água de Lindóia, né, no nosso congresso com o Mick, o pastor Ben Wong. Deixar o pastor Marcelo falar um pouquinho, depois eu volto. Volta de novo. Ele volta, tá? Lá em Raposo, o profeta teve honra na sua própria cidade, né? Jesus quebrou isso, né? Ô, Léo, é uma coisa interessante de igreja em célula, né, do culto na casa. Eu me lembro que o pastor Genâncio, de algumas histórias, ele contava dos cultos domésticos. E essa palavra dele, eu era seminarista, era ovelha dele, né? E ele contava as histórias dos filhos, né? Ele teve muitos filhos, não sei quantos agora, mas acredito que quase que eu conto aqui no vídeo. Sérgio, Nancy, Ruth, Esther, Lídia. O homem Samuel. é bom fazer menino mesmo, né? Acho que uns 7 ou 8 filhos. Sabe, eu quero mais uns 3 agora, empolguei. Bora aí! Tá vendo? Haja Deus! É hoje mesmo. E eu me lembro do pastor Genâncio contando as histórias dos cultos domésticos dele, dos filhos recitando a Bíblia e orando, e eles eram músicos, né? Era uma igreja, né, doméstica. E eu confesso que essas histórias, elas mexiam com o meu coração. E eu encontrei, na verdade, não tem nada novo, né? Esse movimento não é novo. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que isso não é novo, isso não nasceu com esses pastores agora. A igreja do Senhor, eu creio que a igreja do Senhor, ela permanece fiel, mesmo naqueles momentos difíceis da história da igreja. Eu entendo que a igreja de Cristo permanece fiel e Cristo vem conduzindo a sua igreja. Mas, voltando para cá, eu escutava ele falando aquilo ali. E quando eu via, quando eu encontrei, ouvi falar sobre grupo pequeno, sobre grupo familiar, né, lá na igreja, até no início era grupo familiar, depois nos módulos a gente acabou chamando de célula, né, pela influência do pastor Roberto e tudo. Mas eu via nesse ambiente aqui, um ambiente de crescimento espiritual, de edificação, de conversão. Então, assim, eu encontrei o culto doméstico, né? Talvez, é claro que não é igual, porque a célula ela também tem um propósito evangelístico, de discipulado, enfim, né? Mas eu encontrei, assim, nesse ambiente aquilo. E depois que eu lá em casa tem célula há pelo menos 8 ou 9 anos. Tem célula na minha casa. Então, hoje a minha esposa é líder de célula, minha filha é líder de célula, eu sou líder de célula e o Caleb, meu filho, é membro de uma célula de 8 anos. Então, assim, mas porque a gente vive isso desde quando a gente começou a caminhar como igreja. Então, eu vejo na célula essa oportunidade da gente, de fato, abrir a porta da nossa casa. Eu já vi dezenas de pessoas se rendendo a Cristo na minha casa. Então, é isso que me impulsionou. Ver pessoas se reconciliando com Cristo na sala da minha casa, ou seja, lá numa sala da igreja, ou numa varanda, mas a gente vê como Deus atua, o crescimento das pessoas, pregadores surgindo, né? Nesse ambiente que não é tão formal, que não é tão pesado, né? De estrutura. Então, assim, quando eu encontrei, eu comecei a ler sobre o grupo pequeno, comecei a ler sobre essa simplicidade das coisas, né? Eu falei, cara, é isso que eu estou querendo. Eu via o pastor Gilberto no seminário falando
da casa dele, que a casa dele recebia pastores, recebia missionários, recebia, que ele cresceu vendo esse movimento da igreja, por isso que não é nada novo, né? Então é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha casa. Então eu sempre digo lá na igreja, se não tiver ninguém mais quiser célula, uma célula a gente vai ter, que é a minha lá de casa. Isso é bom demais. O pastor Osmarinho falou que vocês tiveram alguns erros. A gente sempre erra na caminhada. Bastante. Muita coisa, né? No início ali da jornada ali. Como a dificuldade que vocês enfrentaram ali, alguns erros que vocês cometeram, talvez vocês possam passar para nós, ou alguém que estiver participando conosco também, que está começando a sua jornada agora com um pequeno grupo. Nós aqui em Pociúnco, nós estamos com um pequeno grupo aqui, deve ter uns 5 anos mais ou menos, 6 anos, Ramiro? Por aí, uns 6 anos já, né? Mais ou menos, mas talvez tenha alguém aqui iniciando lá embaixo. E um aprendizado também para nós também, que isso nós vamos aprender a vida inteira, errando e acertando. E você contasse um pouquinho pra gente aí. Vocês tiram para o ímpar, escolhe, quem que joga sorte? Infelizmente tem erros para nós dois falar. O senhor fala primeiro. Você é olímpico, o que eu esqueci de falar, então ele fala. Ele lembra. Cara, eu acredito assim que um dos nossos erros talvez o erro principal é a gente perder o foco. A gente precisa ter uma ideia muito definida, uma visão muito definida. Né? E muitas vezes a gente perdeu o foco ou focar em coisas que talvez são menos importantes talvez foi o nosso grande erro. Por exemplo, nós saímos de 28 pessoas em 3 células, nós chegamos a 30 células há alguns anos. Nós tínhamos talvez o dobro de membros das células, 150 membros da igreja, mas tem 300 membros. Eu lembro disso quando eu estava no seminário, você falando isso pra gente lá. E aí talvez faltou o principal, né, que era o discipulado, né? Com certeza o Osmarinho vai falar um pouco sobre isso, mas faltou esse cuidado, talvez a precipitação, né, em relação à liderança, todo mundo muito novo também, algo muito novo, muita gente, muitos novos convertidos, muita gente se aproximando, né? Então eu penso que a gente perdeu um pouco, ficou muita gente, e de certa forma é bom porque você está ganhando pessoas, ajudando as pessoas, mas talvez faltou esse cuidado maior da gente. Espera aí um pouco, vamos cuidar dessas pessoas, vamos parar um pouco. Não que a gente não vai ganhar mais pessoas e nem querer, nem orar para que o Senhor salve as pessoas, não é isso, né? Mas talvez focar no cuidado, focar no líder, né? Que é um assunto também que a gente vai tratar aqui. Então eu acho que esse foi um dos erros. A gente acabou ficando meio displicente com esses cuidados que são importantes. Com os de dentro. Isso focaram muito os de fora. Porque muita gente chegando e acaba surgindo muitos problemas, né? Então a gente, quanto mais gente, mais problema. Mesmo tendo uma liderança piedosa, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são sérias, né? Mas acabou a gente não conseguindo administrar esse momento, talvez, né? Mas também foi um tempo de aprendizado, né? Também foi um tempo de aprendizado, um tempo que a gente
precisa tirar lições, né, dos momentos da vida. Então eu falo que lá na igreja a gente viveu o ápice, né, entre aspas, é claro, né, a gente viveu um momento, né, muito legal, mas depois a gente passou pelo teste também, entendeu? Né? Nós saímos de 30 células, quase viemos para 10 células. Né? Então foi um tempo assim, de muito cuidado, de muita preocupação, fez a gente voltar os olhos para líderes que estavam cansados, né? Alguns feridos, porque você numa batalha você se fere, né? Numa batalha você... Então pessoas que estavam desgastadas, né? Porque as células acabaram, desmotivadas, mas também foi um tempo em que a nossa igreja pôde avaliar se era isso mesmo que a gente queria ou não. Se era só um modismo, se era só um momento, ou se a gente ia atravessar a escassez também, atravessar um momento difícil, porque a gente crê na visão, né? A gente crê naquilo que Deus falou. Então eu entendo que foi um tempo muito importante para a gente poder definir realmente se a gente está procurando alguma coisa que está na moda, que está atraindo gente, ou se a gente entende que isso aqui é um jeito de ser igreja, né? Então eu entendo que eu valorizo, entre aspas, esse tempo também nosso. Claro que tempo de muito aprendizado, perder pessoas, né? Não que a gente perca, né? Deus não perde ninguém, né? Mas essa sensação, né, de ver pessoas se afastando, de ver pessoas, né? Mas eu fiz muitas leituras, assim, muito exercício nesse momento, porque você é tentado, né, a mudar, você é tentado a ouvir um irmão ou outro, vamos voltar, vamos... E aí é o momento de você ser fiel àquilo que Deus te deu, àquilo que Deus te mostrou, né? Então eu entendo que foi importante para mim, foi importante para a igreja. Hoje a gente está vivendo um momento novo, né? Estávamos, né, vivendo aquele momento novo, a pandemia veio, parou todo mundo, deu uma mexida geral, vamos ver, como é que vai ser daqui uns dias, mas assim, uma mudança de foco, né, uma mudança de cuidado. Mas eu entendo que esse período nosso, não sei os exercícios que o Rosmaninho fez, mas eu assim, fiz muitos exercícios nessa direção, muito pensamento nessa direção. É isso mesmo que eu quero, é isso mesmo, é esse tipo de igreja que eu quero pastorear, é assim. Porque foi um momento que, se a gente decidisse mudar, eu creio que a maioria mudaria. Mas a gente perseverou, né? E aí, graças a Deus, né, continuamos a caminhada. E agora, graças a Deus, vivendo um novo momento, né? Com um olhar agora não só para a nossa igreja, mas com um olhar para o mundo, né? A nossa igreja hoje tem uma visão muito mais ampla do que a gente tinha, né? Hoje a gente não quer ganhar só Raposo, hoje a gente quer que as nações conheçam Cristo. Então, assim, foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento, pelo menos para mim, particularmente foi. Muito bom. E para o pastor Rosmani? Na verdade, nós fizemos esses exercícios. Eu algumas vezes estava na praia, e geralmente janeiro é o período que todos sabem. Vai fazer exercício na praia, leva a gente que eu vou atrás. Não vai exercitamente, velho. Eu vou falar que é outro patamar para não pegar mal. A primeira quinzena de janeiro, os primeiros dias de janeiro, geralmente a gente passa na praia. Piriri, né? É rico, é bonito. Não, é Marataízes, é casa da sogra.
é uma bênção, glória a Deus. Mas ela só vai lá quando nós vamos, que a Adelhama esteja lá. Saiu a Adelhama lá, levanta o acampamento. E eu não consigo entender que o cristão saia de férias de cristão. Né? Eu vejo às vezes a pessoa sai, fica 30 dias de férias e ele não vai num culto onde ele está, ele não faz nada, o cara fica de férias. Para mim é muito difícil isso, você entende? Não é religiosidade não, é viver, conhecer outras partículas da família. Né? E de vez em quando eu ligava o pastor dentro dessa situação, que nós tivemos esse ápice, com cultos com 250 pessoas toda semana, e depois nós tivemos essa queda, e aí é que a gente vai entender que faltava alguma coisa. Mesmo a gente trabalhando, mesmo tendo as dificuldades, mesmo sabendo que o inferno é a nossa oposição sempre, e damos glórias a Deus por isso, que se ele ficar satisfeito conosco é mau sinal. E aí nesse momento que a gente passou a diminuir as células foram diminuindo, eu, mais a minha esposa, nós tivemos célula por muito tempo, e depois nós tivemos um multiplicador, que já era um efeito dificultador, que era não morarmos em Raposo, nós moramos a 23 quilômetros. Então chega um momento, é natural, que ninguém quer receber a célula, uma coisa assim esquisita. E quem tem casa em Raposo, vai para minha casa, mas nós moramos a 23 quilômetros. Aí às vezes eu fazia 2 reuniões lá em casa e uma em Raposo. Aí eu tinha que ir lá em Raposo buscar pessoas, um carro de pessoas, e depois levar, depois da célula, pessoa para Raposo. Mas nós tivemos multiplicação umas 4 vezes, acreditamos, e foi maravilhoso. E nessa queda nós também ficamos um período sem célula, e nós refletimos. Eu liguei para o pastor várias vezes quando eu estava de férias lá em Marataízes, e conversando a respeito, e como, e que é, e Deus foi nos falando e nos direcionando, que seria a questão da supervisão. Nós conversamos muito, e a ficha caiu mesmo quando o Benhong, há 3 anos, né, que fez em dezembro, e ele já nos acompanhava, ministrava-nos através de um coach cristão. E aí um dia, em agosto, há 3 anos e alguns meses, num mês de agosto, ele estava conosco lá no sítio, e ele falou: olha gente, eu vou ter que ensinar vocês a fazer isso pessoalmente, porque eu estou vendo que vocês querem, mas vocês não conseguem. E aí foi quando nós fomos entender o discipulado. Ele já falava, mas eu mesmo relutei. Acredito que o pastor Marcelo também, lá com ele mesmo, não acreditava, relutou para isso. E aí ele começou em dezembro, nós estamos em 2020, 19, 18, 17. Dezembro de 2017, o pastor Benhong começou a fazer o discipulado conosco na igreja. Nesse momento nós estávamos no mais baixo de célula que nós tivemos. E também os cultos haviam diminuído. Isso aí, nós estamos falando aqui, falando sem medo. Muitos pastores têm histórias de terem começado célula parado, e é natural. Não são dinâmicas que se levanta ministério, não são dinâmicas que se faz igreja. O que faz a igreja é um povo convicto em Cristo Jesus e disposto a trabalhar com Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Mas aí o discipulado, ele passou a ser o nosso socorro para esses líderes de célula. Que aí o pastor Marcelo foi e fez um organograma e separou 4 ou 5 para ele acompanhar. Não, ele separou acho que 8. Separou também um grupo para que eu acompanhasse, mais alguns acompanhassem. E aí esse discipulado deu um novo gás, porque aí nós começamos a cuidar de quem cuidava. Porque a pessoa que cuida de outra, ela precisa de receber cuidado.
ela precisa de saber que ela tem uma retaguarda. Não só de oração, mas para se abrir. E o discipulado, ele trata muito amplamente. E é o que Jesus fazia. Jesus cuidou de pessoas. Jesus não edificou nem uma barraquinha. Nem aquela de vender peixe Jesus fez. Ele trabalhou lá com José no tempo dele de carpinteiro, mas ajudando José, mas não tinha proteção nenhuma com aquilo. E nós, às vezes, ficamos preocupados com outras coisas, ao invés de preocupar com pessoas, de preocupar em ajudar pessoas, em edificar pessoas. E aí foi um momento que a gente já fazia isso aparentemente na célula, mas a gente fazia muito no atacado. E esquecíamos de fazer no varejo. E aí nós começamos a fazer pessoalmente esse discipulado. Isso aí que revitalizou, né? O Benhão começou lá conosco, ele já fez isso algumas vezes esse ano, infelizmente, graças a essa situação ele não pôde vir, e ele começou a nos ensinar a fazer esse tratamento no ano. As células saíram de 10, nós hoje, não sei com a pandemia, mas nós devemos ter mais de 20. E eu estava sem célula até março, um pouquinho antes da pandemia, ironicamente, né? A coisa é meio irônica, mas com discipulado, que inclui aí a gente falar na supervisão, mas o discipulado é mais profundo, porque a supervisão dá uma ideia de relatório, de você tomar conta. Discipulado não, é você cuidar, né? Quando você cuida do líder, ele aprende a cuidar dos seus discípulos, que vão aprender a cuidar dos discípulos dele, né? Que foi o que Jesus virou uma corrente, que Jesus fez, depois chamou os discípulos para fazerem juntos e depois enviou. Enviou 70, depois enviou os 12, depois enviou a grande comissão, né? E dentro disso nós começamos o discipulado e as células foram restaurando. O último a voltar a ter célula, creio que fui eu, e tem até abusado, que pensei que o senhor tinha pedido uma palavra. Nós íamos para a Água de Lindóia, estávamos na festa da nossa igreja, e eu falei com o pastor Marcelo: pastor, eu vou começar assim, voltar de Água de Lindóia, voltar a célula, mas vou voltar numa sala da igreja. Pode? Não, beleza. Falei, então o senhor anuncia aí. Ele anunciou, apareceu logo uma pessoa, né? E quando nós voltamos de Água de Lindóia, já veio essa tormenta de... E aí nós continuamos tratando essa pessoa e com a família, montamos uma célula que nem funciona dentro de Raposo, mas nós aprendemos que o reino do céu é muito maior do que qualquer denominação, tá? Nós precisamos primeiro de ser cristão antes de ser batista, presbiteriano, metodista. Estou falando de igrejas, tá? Porque tem as seitas e essas eu excluo totalmente, mas não estou falando das igrejas. Antes da gente pensar na denominação, temos que pensar no reino de Deus. E aí continuamos lá dentro da pandemia, porque havia uma necessidade de uma pessoa que tinha 40 anos de experiência com droga. Então a pessoa não pode parar numa pandemia. E mesmo porque eu penso o seguinte: a última barreira não são os médicos. A última barreira não são os militares nem os governadores. A última barreira é a Igreja de Cristo. Não o templo, aquele bonito que a gente quer, mas a igreja que está em cada um de nós, que está no pequeno grupo, que está na célula, que está no discipulado. E aí com 2 meses que a gente fazendo essa célula, e que graças a Deus o pastor ontem foi, ele já tinha ido uma vez nessa casa, ele foi ontem, que eu queria ter feito um outro trabalho, ele foi e me disse que ficou muito feliz. Mas aí há 1 mês atrás que começou a arder no meu coração, que era muito pouco. E tenho eu e o pastor me deu um companheiro, um fiel, né? Que é o nosso irmão Chicão. Quem conhece o Chicão e quem não conhece procura conhecer. Um homem simples, mas olha, um coração puro,
apaixonado por Jesus e apaixonado por alma. Eu falei com ele, Chicão, tem um mês mais ou menos. Tô achando muito pouco, rapaz, a gente reunir só com essa célula. Aí nós começamos, logo desde o princípio, pela necessidade, as características daquela célula, nós começamos a trabalhar a célula no meio da semana e no domingo, 2 dias na semana, por causa das características. E benção. Eu falei, mas está muito pouco, Chico, nós temos que fazer mais alguma coisa. Ele falou, pastor, eu estou incomodado também. É o pai do Dioninho, pai do Dioninho lá da igreja, seminarista aqui do pastor Leopoldo. Né? Agora ele parou, mas vai voltar. Ele falou, também estou achando que nós estamos sendo pouco útil. Eu falei, então nós vamos começar uma nova célula lá em Raposo. Aí nós escolhemos um dia a mais, quinta-feira. E aí marcamos, falando com o pastor, e falou, então por que vamos começar? Vocês começam assim, assim, assado. Lá na igreja. Aí vamos ter agora a 4ª reunião, o 4º encontro de célula. Toma cloroquina e vai. Aí, rapaz, no primeiro veio um jovem que eu tinha acompanhado em célula há uns anos atrás, e aí eu falei, deixa ele dirigir, não sei, Deus me falou. Perguntei, vem cá, meu amigo, você trouxe um texto bíblico aí que você leu recentemente? Tem, pastor, eu li. Eu falei, você quer falar para nós desse texto? Fala, pastor. Aí, rapaz, ele abriu lá em Mateus e falou, leu. Aí eu falei, agora dá as oportunidades, né, que a célula, né, a gente já tinha feito a adoração e ele deu as oportunidades, nós éramos uns 4 ou 5, foi embora. E ele dirigiu a célula, e aí deixei ele falar, ele fechou, como diz o outro, eu, para não falar que não fiz nada, eu dei umas pinceladas assim para dizer que eu estava lá. Aí eu falei com ele, então é o seguinte, rapaz, agora nós vamos fazer o seguinte, essa célula vai continuar, mas você vai convidar os jovens, os seus amigos. Aí na segunda ele já levou 2 jovens, até familiares dele, né? E nós estamos no projeto, né? Na terceira nós tivemos uma dificuldade porque foi o dia do velório de uma irmã da igreja e a avó, mãe, avó e bisavó de um leito de gente da igreja, né, que era a sogra do irmão Manuelzinho, mãe da irmã Hilda, né? Então a célula sofreu porque algumas pessoas não foram. Aí nós já fizemos junto. Mas a partir de amanhã, porque a célula seria hoje, eu tentei passar para ontem, mas não deu. Então nós passamos para amanhã. E aí nós vamos fazer um momento, os primeiros momentos, né? A oração e o louvor juntos. E depois a edificação ele vai fazer com os jovens e eu mais o Chicão vamos fazer com os adultos. Então, em tese, nós estamos com 3 células que foram criadas dentro da pandemia. Você entende? Aproveitar essa deixa dele aqui. Como que é feita a supervisão, cara? Qual a importância, pastor, da supervisão? Porque há algum tempo atrás, eu conversando com o pastor Jeová Rubel, ele me disse que eles começaram um tempo lá e eles falharam. E eles falharam na supervisão. E depois eles retornaram e ajustaram essa supervisão. Como que é feito esse ajuste na supervisão? Beleza. Então, é importante, o Rosmarinho tocou num ponto ali, porque a gente precisa fazer a diferença do que é supervisão do que é discipulado. Discipulado é muito mais amplo. Na verdade, Jesus discipulou o tempo todo. Mesmo com um grupo pequeno ou em meio das multidões, Jesus estava fazendo discipulado. Então, lá na igreja, a gente entende o discipulado um a um, mas não é engessado, né? Porque esse momento aqui, eu entendo que também faz parte do discipulado, né? Porque nós estamos compartilhando a palavra de Deus, estamos aprendendo,
tem novos crentes, né, mais novos do que a gente, que estão participando. Amanhã ou depois, não vai ser eu na igreja, já vai ser ele, o outro. Né? Então eu entendo que tudo isso faz parte do discipulado. Né? Porque discipulado é vida. Supervisão já tem mais a ver com o funcionamento e a dinâmica da célula, do encontro, da vida da célula. Né? Apesar de envolver algumas prestações de contas e enfim. Mas é mais no sentido da célula do que no sentido do coração do líder de célula. Apesar de fazer parte também. Né? O que um dos nossos erros lá foi ter falhado também na supervisão. Né? Nesse momento, nesse período que a gente passou de dificuldades, né, um dos problemas foi a falta de supervisão. Né? Saber o que estava acontecendo, não no sentido de querer monitorar uma célula, no sentido de ficar vigiando o que as pessoas estão fazendo, não entendo isso, não é salutar, mas de ter um acompanhamento, de saber quantos visitantes estão lá, novos convertidos. Então, esse trabalho a gente falhou um pouco, e isso atrapalha muito, né? Porque a supervisão, ela serve para o pastor, para aquele líder maior ali, né, daquele setor, ter uma noção do que está acontecendo lá. Então, não só do cuidado com o líder de célula, da célula, mas também de saber o que está acontecendo lá. Quantas pessoas têm ido, se tem novos convertidos, se não tem, se tem muitos não crentes na célula, se não tem. Então, a supervisão, ela passa por esses relatórios, né, que eu entendo que devam ser simples, mas precisam ser eficazes, né, para que a igreja, a liderança geral da igreja, tenha conhecimento do que está acontecendo. Então, nós falhamos nessa parte. Nós tínhamos um encontro toda segunda-feira. Eu cheguei a participar de alguns encontros com você quando eu ainda era do meu outro ministério lá na atividade. O nome era o Lidera, era o nome do encontro, né? E que era um encontro com o perfil mesmo, um encontro de supervisão. Então, o líder chegava, trazia o relatório, né? Quantas pessoas participaram, não, as dificuldades que ele estava encontrando na célula, né? Não, e um orando pelo outro. Então, esse momento do líder ali com a gente perdeu esse momento também. Né? E aí foi nesse período que a gente encontrou essas dificuldades. Né? Hoje, antes da pandemia, a gente já tinha voltado aos nossos encontros semanais, toda segunda-feira. Hoje a gente está tendo até esses momentos de forma virtual. Não paramos, né, na pandemia de ter os encontros de supervisão. Hoje a gente tem toda segunda-feira pelo aplicativo Zoom, né? E então a gente tem uma faixa já chegamos a ter talvez 20, quase 30 pessoas. Né? O último encontro agora foi menor. E o Zoom com vocês lá funciona? Funciona. O Zoom só funciona com a gente. Eu achei que era problema. Pastor da casa de oração falou: o Zoom aqui funciona perfeito. Da metodista teve aqui e falou: funciona perfeito. Eu falei: o Zoom é um problema batista. Se o Zoom funciona lá, então não é problema batista. Tem funcionado. É problema relacional nosso aqui, né, PP? Aumentar a velocidade da internet. Rapaz, mas não dá, é 100 o que esse negócio aqui, né, Luiz? Isso é 80, não?
Você tem a câmera? Não é mais, eu acho. Então. Mas o negócio é com zoom mesmo. Mas a gente tem o nosso encontro hoje de supervisão, né, que está acontecendo pelo Zoom e está acontecendo também pelo um grupo do WhatsApp. Então as pessoas postam quantos encontros, quantas pessoas tiveram, como foi o encontro. Hoje eu tenho monitorado quantas células estão funcionando no meio dessa pandemia, quantas não estão. Então, nós temos 22 células. Das 22, 11 células, 10 células estão funcionando e 12 células não estão. Das 12, virtuais, né? então estão funcionando assim, não presencialmente, de forma virtual. Algumas estão tendo encontros presenciais, mas a maioria tem sido pelos aplicativos, né? A supervisão é boa por causa disso, porque você sabe o que está acontecendo, né? Você tem uma noção. Você está perto, né, do líder. E aí a gente percebe também alguns líderes que estão enfrentando problemas maiores nessa pandemia, de ter encontro, né? Sem a supervisão isso fica muito solto. Eu li alguns livros e os autores falam geralmente a mesma coisa. Falou, a igreja chega até 30 células. Para passar de 30, se você não tiver uma supervisão bem ajustada, não passa, ela volta. Eu entendo que o discipulado, ele resolve esse problema. Eu entendo que o discipulado ele resolve esse problema, entendeu? E aí eu vejo a supervisão como algo mais administrativo. A minha opinião, tá? A minha opinião. Eu sei que talvez outros colegas e pastores de igreja de célula têm outras opiniões, mas eu entendo que o discipulado ele cuida do coração, né? Então, o supervisor hoje ele deve ser o discipulador do seu líder, né? Aquele que cuida, né? Que caminha junto, que está perto. Então, eu entendo que se acontecer um discipulado saudável, de relacionamento, de vida na vida, de oração, de uma caminhada mesmo. Eu estava lendo uma frase do Charles Swindoll, ele fala que o discipulado não é aconselhamento, o discipulado é vida na vida, mais profundo um pouco. Então eu entendo que se estiver acontecendo um discipulado, um cuidado, seja num grupo menor, seja 1 a 1, se ele estiver acontecendo de forma saudável, de forma intencional, a supervisão ela passa a ser ter mais um caráter administrativo, de você ter essa noção do todo, né, do que está acontecendo na igreja como um todo, ter essa noção de quantos novos convertidos tem numa célula, quantos não crentes tem numa célula. Então a supervisão ela te dá essa noção, né? Então eu entendo assim, ser fundamental nessa estrutura, né? Nessa estrutura, se a supervisão não funcionar, fica muito difícil. Mas mais importante do que uma boa supervisão, a igreja precisa ter um bom, entre aspas aqui, né? Bom programa de discipulado, ter uma noção de ser essa igreja de relacionamento. Eu creio que... Muito bom. Olha só, o nosso tempo, galera, tá... Tem uma pergunta do pastor João Neto. Nosso tempo está esgotando. Hoje eu vou pedir vocês, vamos atrasar 10 minutinhos para a gente fazer as nossas considerações finais. O pastor João Neto mandou perguntar ao pastor Marcelo se ele empresta o pastor Osmaninho para outra igreja para ele poder fazer a transição para a igreja em célula. Com certeza. Você empresta? Igual o valor do passo. Está emprestado. De graça receber, de graça dar. Na verdade, o Osmaninho tem sido uma bênção mesmo, né? Ajudando igrejas, ajudando o pastor Leanderson, lá em Simonésia. Com certeza, se o João Neto fizer um pedido assim com carinho, ele
Ele vai. Eu acho que o nosso reverendo JM vai aparecer na sua casa hoje ainda. Pastor, tá liberado, homem. Aqui, eu queria que vocês dessem uma palavrinha. Eu queria... 5 minutos para cada um, sobre o seu lado. Tá. Deixa eu ir, depois o senhor fecha, porque o senhor provavelmente ora, sabe que a unção está aí. Queridos, a todos que nos veem, nos assistem e nós que estamos aqui, dentro de tudo isso, parece assim muito rápido, né, como as coisas acontecem, mas nós estamos envolvidos nisso há 8 anos, no mínimo, né? E algumas coisas nos marcaram muito. Essa manifestação do Ben-Yong de ajudar a gente a fazer com a igreja, isso aí foi fundamental, ao ponto de no primeiro dia, se não me engano, o pastor Antônio Pedro perguntou: mas como é que nós vamos fazer isso desse jeito? Aí Deus me levou lá para Lucas 10, 25, que é a parábola do samaritano. Eu falei: olha, o único jeito de fazer é assim. E nós conversamos e verdadeiramente tem que ser dessa forma. Nós temos que ser aquele samaritano. Não adianta ser levita, não adianta ser sacerdote, se nós não amarmos o próximo, não funciona. Porque Jesus, ele veio em amor, falar de amor, viver amor e ensinar amor. Além disso, ele ainda ensinou unidade. E o que tem faltado demais nas igrejas? Amor e unidade. E acaba que nós não passamos isso para os outros. Então, quando nós viemos aqui em Lucas 10, do 25, a gente vê que é serviço, é amor. Hoje a gente vê muitas pessoas têm Bíblias. A gente pensava antigamente que o problema do Brasil era a Bíblia. Não, Bíblia tem demais. É até no celular, né? Até no celular. Então, vamos dizer que todo brasileiro tem Bíblia. E muitas pessoas conhecem bastante da Bíblia. Mas a grande questão é que nós precisamos de colocar a Bíblia em prática, no nosso dia a dia. Não é só de pregar, né? Eu vi, um dia desse eu estou para interpelar um amigo, e ele colocou lá: o meu púlpito, a calçada é o meu púlpito. E eu preciso encontrar com ele, eu gostei do negócio. Eu quero ver ele mesmo se está assim, porque... Falou bonito, né? O seguinte, para mim tem que ser como diz, né? E então, se não houver isso, não vai funcionar nenhuma dinâmica, nenhuma estratégia em igreja nenhuma. Você vai querer fazer uma manutenção, manter os membros da sua igreja, mas você não vai criar discípulos. Eu tenho usado com gosto e com alguma confiança maior a NVI, porque lá na grande comissão, Mateus 28, o versos 20, a tradução é: ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ensinei. Então, além de ensinar, tem que ensinar a obedecer. Não adianta ensinar que não pode roubar só. É pouco. Você tem que ensinar ele que não pode roubar e falar: olha, agora você vai e não roube. Então você ensina ele a obedecer. Estou usando, gente, esse tipo só para fixar. Então nós temos que fazer isso. Aí sobre a questão do amor, né? Estou fechando o meu... Ó, vocês marcam para mim aí, galera, o tempo do Osmaninho. Vocês me ajudam. Mais um minutinho. Se der, vocês avisam aí. Falando de amor... Tá nos meus 5 minutos. Não vou entrar, não. Falando de amor, nesse período, o pastor já falou do nosso missionário, rapidamente, nós recebemos lá em Raposo um missionário do MIC, que trabalha num país longe daqui. E aquele rapaz, ele lá dentro do testemunho dele, dentro da palavra dele, o rapaz começou a chorar. E a gente já estava começando a discipular.
Aí eu falei assim, rapaz, mas como é que esse cara está chorando? Porque aquele povo que não é nem um povo tão bom. E aquele rapaz chorando. Ah, eu não sou crente. Eu tenho que amar, eu tenho que amar. Tem que chorar também. E chorar também. Chorar até que é fácil, né? Eu choro fácil. Aí eu juntei Lucas 10, 25 com o amor daquele jovem por almas, por pessoas. E aí foi o que mais próximo me levou do que é viver célula, o que é viver discipulado. É amor. Você vai na casa da pessoa, é por amor. Você viaja para a cidade da pessoa, é por amor. Você investe nele, é por amor. Você levanta ele, é por amor. Você entende? Essa semana nós tivemos, lembro, na célula, aquela parábola da figueira no meio da vinha. É amor daquele vinhateiro. Aquele vinhateiro ali é Jesus. O dono da seara ali era Deus, é o Pai. E Jesus falou, não, vamos dar mais uma chance? Vamos escavar, vamos irrigar, vamos adubar? Então isso é amor. E se nós não tivermos isso, nós não temos nada. Amém? Muito obrigado, desculpe. Ó, falou bonito. Ele passou dos 5 minutos, gente. Me avisa aí. Olha só, Pastor Pepe, nosso parceirão, nosso amigo, está deixando aqui um convite para amanhã à noite, um bate-papo sobre pequenos grupos com o pastor Roberto Lai no Instagram. Rapaz, Ele só não falou aqui o horário. Eu prefiro o pastor Marcelo. Não vai. Hein? E o pastor Rosmaninho. Mas Roberto Lai é muito bom, vale a pena você participar. é um paizão. Júlio César, a Casa de Oração, está convidando amanhã para quem puder, às 19h30, 19h30, culto com a mensagem do missionário Fábio, esteve aqui conosco semana passada. Homem de Deus, se você estiver, participe. Júlio, obrigado, meu querido, por esse privilégio de estar você conosco. Agora a palavra final. Considerações finais. Considerações finais, pastor Marcelo. A galera vigia o tempo para mim, hein? Brincadeira, pastor, fica à Não, vontade. tá tranquilo. Eu quero apenas deixar um texto aqui. Talvez, com certeza, vai expressar o que o Rosmaninho disse ali. E nós não fazemos discípulos nossos. Os discípulos são de Cristo. Amém. Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então as pessoas precisam imitar a nossa vida, porque a nossa vida imita a vida de Cristo. Amém. Cristo é o alvo, ele é o grande modelo. E 1 João capítulo 3, verso 16, parece que é um complemento de João 3,16. Porque João diz assim, versos 16. Eu estou sem óculos, mas vai sem óculos mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, eu entendo que nós precisamos apenas imitar a vida de Cristo. Nós precisamos apenas imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Simples assim? Só isso. Ele deu a vida dele pelas pessoas, ele investiu em pessoas, ele morreu por pessoas. E nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos fazer o mesmo. Eu tenho um jovem da nossa igreja, que ele caminha comigo, eu sempre digo para ele assim, talvez eu não ganhe multidões, provavelmente eu não vou ganhar multidões, mas eu quero pelo menos influenciar a vida daquelas pessoas que caminham perto de mim. Então a gente precisa ter uma vida simples, parecida com a vida de Jesus. Nesse movimento de igreja em célula, muitas pessoas se perdem tentando visualizar as multidões. Verdade. Muita gente se perde com os números, mas nós temos aprendido que cada pessoa é importante, cada um é importante, cada vida é importante.
não são números, não é a performance do pastor, do músico, não é. A gente precisa investir o nosso tempo aqui na vida das pessoas. E uma pessoa é importante. Uma pessoa é importante. Então você que me ouve aí nas considerações finais, invista a sua vida na vida de alguém. Invista a sua vida na vida de pessoas. Amém. Porque pessoas são importantes. Amém? Queridos, você que está conosco, fica aqui mais uma vez, nosso muito obrigado. Semana que vem nós vamos deixar um pouquinho essa área teológica. Nós estaremos recebendo aqui o Leandro Levone, meu irmão. Ele vai estar falando sobre educação, vai estar dando algumas orientações para esse período pós-pandemia, qual faculdade é boa você fazer, que o campo vai estar aberto. E vai estar conosco também o empresário de natividade, Chiquinho do Sansão, dono do supermercado Sansão, do Poço Pinguim, um homem de Deus, se converteu, hoje ele é membro da Igreja Apostólica Rios de Vida, do pastor Diego. Ele vai estar conosco aqui falando sobre mercado de trabalho, não no campo de faculdade, mas trabalho em empresa. Você que tem o seu comércio, né, melhor dizendo, ele vai estar dando alguns toques para você ter sucesso no seu comércio. Ok? Você que puder participar conosco na próxima semana, fica aqui desde já o nosso convite. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Olha, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por você que está conosco, pastor Antônio Pedro, pastor Leanderson, pastor João Neto, pastor Osmaninho vai para lá, vai lá te ajudar, depois você vai lá na casa Tamo deles. junto. Cada um de vocês, não tem como eu falar o nome de todos aqui agora, que são muitas pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. Te convido a você a fechar seus olhos aonde você estiver agora. Nós vamos estar falando com Deus. Pastor Rosmaninho vai estar orando, em seguida nós vamos estar cantando mais um hino, encerrando esse momento. Obrigado, que Deus nos abençoe. Senhor Pai, nós te glorificamos, te bendizemos por esse tempo que passamos juntos, né? Onde a sua palavra, Pai, foi de uma forma simples, mas foi explanada. Amém. E nós acreditamos, Pai, que ela vai fazer efeito na vida das pessoas. Amém. Mas nós queremos, Pai, neste momento, Pai, te clamar pelas pessoas enfermas, Pai. Hoje assola o Brasil uma peste. E nós, Pai, recebemos de Ti autoridade, Pai, sobre ela. E no nome de Jesus, eu quero, Pai, profeticamente, curar agora, Pai, todos os enfermos que nos ouvem, que nos assistem, Pai, em nome de Jesus, da forma que está registrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do 15 em diante. Sejam curados em nome de Jesus, seja do coronavírus, seja da enfermidade que você estiver sentindo. Que Deus te cure e que você também, querido, volte o seu coração a Ele e sinta a presença dEle, a paz dEle, e busque isso todos os dias, todos os momentos da sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Tenha uma noite de bênção. Amém. 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 Pastor Marcelo, obrigadão, meu irmão. Mas eu que agradeço, cara. Prazer, cara. Privilégio participar desse bate-papo. Foi muito legal, proveitoso, novo, né? Andar com você, a gente começa a fazer coisas novas. Quem sou eu? Muito bom. Pastor Osmaninho, obrigadão. Rapaz, olha, eu fico muito agradecido. Tá certo que eu tenho uma esposa bonita, uns filhos maravilhosos, podia estar com eles em casa, mas olha que maravilha estar aqui, tá? Muito bom. Televisão tem que a gente já não assiste mesmo, mas tinha a família para desfrutar. Mas tá aqui, olha. Não tem preço. Não tem preço. Glória a Deus. O Wellington, mais uma vez, o Wellington está sempre conosco. Quando a luz fica muito forte ali, é o espírito brilhando no Wellington. Ramiro, sempre fiel. Obrigado, Ramiro. William, semana que vem você volta, você tem 2 semanas que você não vem. Beleza?
pastora? Obrigado, tá? É que ficou bonita, hein, sabe? Uma gata, hein? Queridos, vamos fechar cantando. Adore o Senhor conosco, encerrando esse momento. Muito obrigado. Deixa essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Valeu, galera. Obrigadão. Deus nos abençoe. Pastor, mais uma vez. Marcela, gata, minha prima, hein? Obrigado. Tosmaninho, nossa galera. Semana que vem tamo junto. Temos Amém. uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Até mais.